Oi, gente! Bora continuar a explorar o Ayurveda? Bom, se você é novo por aqui, eu sou a Carol Precioso, eu estou estudando para ser terapeuta e que eu falo sobre o Ayurveda de uma forma bem simples. Bom, a gente já viu em vários vídeos desse canal que os doshas estão presentes em várias coisas, né? Na nossa constituição, na mente, nas fases da vida, nas estações do ano, e os doshas também estão presentes nas fases da digestão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que os doshas não funcionam de maneira linear, né? Assim, numa linha, pá. Os doshas funcionam em forma de ondas, em ciclos, né? Então eles estão sempre assim flutuando. Então há sempre um fluxo em que o dosha agrava, acumula e alivia, exatamente como as ondas do mar, né? Então a onda ela se forma, ela se acumula, ela agrava e ela, né, arrebenta, né? E depois ela alivia. Bom, a gente fica bravo, né, com as ondas? Bom, pode ser que sim, porque eu prefiro mar sem ondas. Geralmente a gente não deveria ficar bravo, porque essa é a natureza do mar e isso não dá pra gente mudar. Mas quando a onda do mar ela é muito grande, vira um tsunami e isso é um problema. E a mesma coisa acontece com os doshas. Quando um dosha se acumula demais, vira um problema. Então a gente quer que os doshas tenham sim um ciclo saudável, né? Que nenhum dosha se agrave muito para que não surja nenhuma doença. Bom, então como eu falei, os doshas têm um fluxo, um ciclo, né? Em 3 etapas, que é o acúmulo, que no Ayurveda a gente chama de sanchaya, a gravação, que no Ayurveda a gente chama de prakopa, e o alívio a gente chama de prashama, mas não precisa ficar grilado que a gente vai usar aqui os nomes simples, né? Acumulo, acumular, agravar e aliviar. Bom, então bora ver como a digestão acontece. A digestão primária, que a gente chama no Ayurveda, ela ocorre no sistema digestivo em 3 fases. A primeira fase, ela ocorre na boca, quando mastigamos a comida, e também no estômago, né? E ambas essas etapas são regidas pelo dosha kapha. A segunda fase, quem manda é Pitta, e ela ocorre quando o suco gástrico produzido no duodeno e a bile atacam a comida. E a terceira fase da digestão acontece no intestino grosso com a formação das fezes e de gases, e quem manda nessa parte é Vata. Então bora ver cada uma dessas fases e entender porque depois que a gente come, bate aquele soninho e um tempo depois pode ter aquela azia, aquela queimação e no final do dia algumas pessoas aí ficam com a barriga inchada, né, cheio de distensão abdominal. Bom, então na primeira fase, kapha começa a acumular quando a gente começa a sentir fome, né? O estômago está vazio e a comida que você comeu anteriormente, a refeição que você fez anteriormente, já está na fase vata, esperando para ser eliminada. E aí você sente a barriga roncar, começa a salivar, então há umidade e o corpo pede comida. Então há a agravação de kapha logo após comer, e isso dura aí em média uns de 30 minutos a 1 hora. Então, se você tiver com kapha agravado, você sentirá alguns sintomas de kapha nessa fase, né? De 30 minutos a 1 hora depois de comer, que são peso, sonolência, digestão lenta, parece que a comida não sai do estômago, né? Fica aquele peso, né, no estômago. Isso porque tem muito muco no estômago, tem muita umidade e aí a comida fica ali presa, né, nesse monte de mucos ácidos, não consegue atacar a comida de uma forma adequada. E esses sintomas aparecem quando o kapha não alivia, então ele atinge, né, a parte mais alta da onda na gravação e ele não abaixa, ele não consegue abaixar. E isso pode acontecer quando o Pitta não tem força para acumular do jeito que deveria ser. Bom, mas voltando, daí ao alívio de kapha quando a comida está na parte baixa do estômago e no intestino delgado. Bom, e daí a gente entra na segunda fase da digestão. E como eu falei anteriormente, a segunda fase da digestão é governada por Pitta.
Então, pita começa a acumular quando você coloca a comida na boca. E a parte ácida, ela começa a se preparar para o combate, para atacar a comida. Então, pita atinge o seu ponto de agravação, o ponto máximo, né, desse ciclo, quando a comida está na parte baixa do estômago e passa para o duodeno, né, para o intestino delgado. E o intestino delgado é a casa de pita. E isso acontece mais ou menos 1 hora até 3 horas depois de comer. Se você está com pita agravado no seu corpo, você sentirá sintomas justamente nessa faixa de tempo, né? De 1 hora até 3 horas após comer. E esses sintomas são azia, refluxo ácido, diarreia, queimação. Agora, se você não está com pita acumulado, você não sentirá esses sintomas e pita começará a aliviar quando a comida passa para o intestino grosso. Acabou a segunda etapa e agora a gente vai passar para a terceira etapa da digestão, que, como eu falei anteriormente, é governado por vata. Bom, então o acúmulo de vata, ele começa a acumular quando a comida está no intestino delgado, então ali ele já começa a preparar o terreno para receber a comida. Ele agrava quando a comida está no intestino grosso, que é a casa de vata. Isso ocorre mais ou menos 3 horas depois que a gente come, e se você estiver com vata desequilibrado, você poderá sentir alguns sintomas que são gases, prisão de ventre e aquela famosa barriga inchada, aquela distensão abdominal. Então é por causa dessas etapas que a gente pode sentir sono depois que come, azia e queimação, né? Aí 1, 2 horas depois que come, e a barriga inchada, distensão abdominal no final do dia. E vata alivia quando sentimos fome de novo e quando a comida entra no estômago. Quanto tempo leva isso tudo? Eu já me perdi aqui nessa matemática. Depende, cada pessoa tem um metabolismo diferente, mas eu tenho aqui uma dica que você pode descobrir como é que é o seu metabolismo. Coma beterraba e observe atentamente o que acontece no seu corpo. Quanto tempo o meu corpo levou para eliminar nas fezes a cor da beterraba? A gente não deseja que seja rápido demais, porque isso significa que o pita está agravado, ou que seja muito lento, e aí significa que kapha está agravado. Então, entre 12 e 24 horas costuma ser o normal das pessoas. Então, observe aí a cor das suas fezes, né, nesse período de tempo, e aí você vai saber se você tem o pita gravado ou o kapha gravado e se tá tudo de boa. Eu sempre vejo no dia seguinte que eu como. Faça esse teste, me conte aqui nos comentários que eu quero saber, e me conte também se você tem algum desses sintomas que eu falei durante esse vídeo, e se você ficou até o final, comente também usando a hashtag CocôRosinha, que eu vou saber que você ficou até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.